Aleluia! Quantos sabem que este é um ambiente de adoração? E nós estamos aqui para adorar a Deus. Amém? Adorar a Deus. Cantamos algumas canções, isto é adoração. Ofertamos, isso é adoração. Estamos aqui agora e continuamos adorando ao Senhor. Amém? Continuamos adorando ao Senhor, porque nós estamos aqui para isso. Esse é o propósito do crente. Esse é o propósito de Deus. E o Espírito Santo sempre conduz a igreja para adorar. Você sabe disso? O Espírito Santo sempre conduz a igreja para adorar. Sempre, 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 sempre. Se Ele está presente, se nós damos espaço para Ele operar, Ele sempre nos conduzirá para adorar a Deus. E se ouvimos a voz do Espírito Santo e resolvemos adorar a Deus, um ambiente de glória é gerado e Deus pode operar milagres nesse ambiente. Então, irmão, aqui você pode ser curado. Amém? Aqui você pode ser liberto, sarado, transformado. Aqui você pode nascer de novo. Glória a Deus. Vamos lá a palavra. Vamos ler, antes de lermos o versículo 24. Vamos ler o 23 também. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores somos nós, amém? Os nascidos de novo adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores, nós, o adoremos em espírito e em verdade. Precisamos adorar o Senhor de fato em espírito. Escuta, Deus é espírito. Isso é uma verdade poderosa. E quando Jesus diz isso para essa mulher de Samaria, Ele não está querendo reduzir Deus. Não, irmãos. Ele está apenas respondendo uma pergunta para ela, que para mim é a pergunta do milhão, para essa mulher. É uma mulher de Samaria, que tinha uma oposição aos judeus, você sabe disso, amém? Os judeus diziam, e essa mulher falou para Jesus, olha Jesus, os judeus dizem que é lá no templo que se deve adorar, se não for lá, não se pode adorar. Nós, os samaritanos, dizemos que é aqui, neste lugar. E isso não diz respeito apenas a lugar, irmão, são duas doutrinas, duas verdades, que eles acreditavam. Dois grupos de pessoas adorando a Deus de formas distintas, de formas diferentes. E Jesus diz para ela, olha, de fato, os judeus estão fazendo melhor que vocês, porque os judeus sabem a quem estão adorando. Eles conhecem a Deus, vocês não conhecem. Porém, isso não importa mais. Essas duas doutrinas estão caindo por terra agora, isso não importa mais. Chegou um tempo, é chegado o tempo, e é agora esse tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não se trata mais de lugar. Amém? Eu amo esse espaço físico, irmãos. Amém? Eu amo a congregação, a casa de Deus. Eu amo vocês. Vocês são lindos. Amém? Vocês são lindos. A igreja do Senhor é linda. Não me refiro ao templo. Também é lindo. Vocês são chamados para adorar o Senhor. São separados para adorar. Eu amo esse ambiente. Mas nós precisamos entender que esse ambiente não diz respeito totalmente ao que Deus quer de nós. Deus é espírito, irmãos. E Ele nos chamou para adorar agora em espírito. E como não se trata mais de ambiente, você pode sair daqui adorando a Deus da mesma forma que você entrou aqui. Você pode ir para sua casa e amanhã, segunda-feira, como foi falado aqui no começo, dia dos boletos, você pode continuar adorando a Deus, irmão. Amém? Você, na verdade, deve continuar adorando a Deus. Poxa, pastor, mas terça-feira não tem culto. Você precisa abrir um culto na terça, pastor. Não precisa nada, irmão. Nós precisamos adorar a Deus terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, e voltar para cá domingo novamente, sabendo que o Senhor nos chamou para adorá-lo. O Senhor nos separou para adorá-lo. Amém? Deus é espírito. Deus é espírito. Isso não reduz Deus. Ele está apenas respondendo uma pergunta para aquela mulher. Ela disse, onde se deve adorar? Ele diz, não importa, porque Deus é espírito. Ele está aqui, Ele está lá, Ele está em nós. Nós somos chamados para esse lugar espiritual, irmãos. Fomos separados para esse ambiente espiritual. Você foi chamado para adorar a Deus. E ponto. Você foi chamado para entregar a sua vida a Ele, render a sua vida a Ele e ponto. Amém? E qual é a pergunta do milhão dessa mulher?
Onde se deve adorar, Jesus? Qual lugar que se deve adorar? Onde? Duas doutrinas, dois lugares. Que não é estranho aos nossos tempos, né, pastor? Não é estranho aos nossos tempos. Nós falamos de duas aqui, havia muito mais doutrinas, muito mais verdades, ou supostas verdades a respeito de Deus, assim como há hoje. Mas se você entender que pelo Espírito você pode conhecer a Deus, se você entender, irmão, que pelo Espírito você pode discernir quem é Deus, você não errará na sua adoração. Amém? Jesus diz claramente para a mulher samaritana: vocês estão errando na adoração. Vocês estão falhando no processo de adorar. Ele diz: chegou o tempo em que nenhum de vocês terão a desculpa de errar mais a respeito da adoração. Porque Deus é Espírito. E não só isso. Deus chamou pessoas para adorá-lo em Espírito e em verdade. Descubra Deus no seu Espírito. Lembra no capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, o próprio Jesus conversa com Nicodemos? Você já leu isso provavelmente? Nicodemos, um mestre da lei, chega até Jesus de noite e diz: Jesus, olha, o senhor é mestre em Israel. Porque se o senhor não fosse mestre de Deus, vindo de Deus, o senhor não poderia operar o que o senhor opera. Ele tentando desenvolver um diálogo, uma conversa espiritual com Jesus. Jesus diz: Nicodemos, um momento. Para nós continuarmos essa conversa, você precisa nascer de novo. Não dá para continuar essa conversa, eu espiritual e você carnal. Nós precisamos conversar de espírito para espírito. Então, Nicodemos, nasça de novo. Ele diz: não dá, Jesus. Eu sou um homem velho, como é que eu vou para o ventre da minha mãe para nascer novamente? Jesus diz: cara, você não entendeu o processo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Amém, irmão? Você nasceu da água e do Espírito. Então você não é mais aquilo que a sua mãe gerou, o seu pai gerou. Você é Espírito, meu irmão. Amém? Você, a partir do momento que se entregou a Jesus, se tornou Espírito, assim como Deus. Você foi chamado para adorar a Deus em Espírito, a partir do seu Espírito. Então a sua essência, irmão, escuta isso, a sua essência não está no seu corpo físico. Amém? A sua essência, a verdade ao seu respeito, não está no seu corpo físico, não está. Porque a sua essência vem de Deus, e o seu corpo físico é temporal, é passageiro, tem prazo de validade. Amém? Então talvez você olhe no espelho e reclama da sua natureza, né? Fala: puxa vida, eu devia estar melhor. É ou não é? Então não culpe Deus. Amém? Não culpe Deus. Olhe para os seus pais e fala: vocês me deram essa genética. Bom ou ruim, eu estou aqui. Então o que você tem aí no seu corpo físico não diz respeito a quem você é em Deus. E muito menos na sua alma, meu irmão. A sua alma é produto do que você recebeu, do que você ouviu, do que você leu, dos traumas, das lutas que você passou, daquilo que você venceu. Amém? Às vezes eu esqueço que vocês estão aí, irmãos, me perdoa. Amém? Amo vocês também. É por causa das luzes aqui. Vocês moram aqui também no meu coração. Então a sua essência não está na sua alma, nos seus sentimentos, no seu intelecto, meu irmão. Por mais que às vezes você olhe para os seus sentimentos e fala: puxa, eu sou assim. Não, você não é assim. Você se tornou assim. Você está provisoriamente assim. Porque no dia em que Jesus resgatar a sua vida, querido, você vai receber um corpo novo e uma alma nova. Tratada, limpa, sarada, sem trauma. Amém, irmão? Então quando você olhar para a sua vida e ver depressão, ver problemas na alma, descanse em Deus. Não olhe para isso, olhe para a sua natureza espiritual que foi gerada, porque você nasceu de novo. Nicodemos não entendeu, um mestre da lei não entendeu, mas você entendeu, meu irmão. Amém? Irmã, você entendeu, você nasceu de novo. E nós estamos aqui hoje para adorar o Senhor. Não só isso, irmãos, na adoração nós conhecemos a Deus. Na adoração nós temos a revelação de quem é Deus. Porque o Espírito, quando nós adoramos, se manifesta revelando quem é Deus. Eu me esforço pra caramba, irmão, para revelar quem é Deus para as pessoas. Eu me esforço muito. Mas o máximo que eu consigo chegar é na sua alma. O máximo.
Para muitos, o máximo que eu consigo chegar é nos ouvidos. Entra aqui, sai aqui. Alguns deixam descer para o coração. Mas há um mestre neste lugar, que não é o pastor Jorge. Há um mestre neste lugar, ele também é. Mas há um mestre neste lugar que é capaz, irmão, de ir até o seu espírito, registrar no seu espírito quem é Deus. E a partir do momento que nós temos a revelação de quem é Deus, nós descobrimos quem nós somos. Eu não sou carnal, irmãos. Amém? Eu não sou carnal, eu não sou um pecador. Eu nasci de novo, você nasceu de novo. Por mais que você olhe para a sua vida hoje no espelho, ou olhe para a sua alma e veja muita coisa ruim, muita coisa a ser resolvida, você não é isso. Você é aquilo que está em Deus. Amém? Você é aquilo que está em Deus. E neste lugar de adoração, Deus te mostra quem você é. Quem você é nele. 1 Coríntios no capítulo 2. Não precisa nem ler. Vamos ganhar tempo. Ele diz que o Espírito Santo, irmãos, penetra até as profundezas de Deus. Ah, pastor, mas então você está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa diferente? Não, ele é Deus. Mas para Paulo tentar colocar isso na nossa cabeça, para o Espírito Santo tentar colocar isso no nosso entendimento, no nosso raciocínio, ele diz, olha, Deus acessa as profundezas de Deus e revela para nós. O Espírito acessa a profundeza de Deus, os segredos de Deus ao nosso respeito e revela para nós, irmãos. Como? Na adoração. Na comunhão. Amém? Quer descobrir quem é Deus? Mergulhe na adoração, irmãos. Quer descobrir quem você é? Mergulhe em Deus na adoração. Porque, irmãos, no dia que nós descobrimos quem nós somos, nada nos para, irmãos. Nada nos para. O diabo não é capaz de parar um homem, uma mulher que descobriu quem é de fato. Quem é de fato. Então esse é um trabalho do mestre dos mestres, o Espírito Santo. Romanos no capítulo 8, no versículo 16. O Espírito revela, testifica, fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tão importante quanto entender que nós somos filhos de Deus, é importante entender onde o Espírito Santo fala. Porque por mais que eu esteja falando aos seus ouvidos, o Espírito Santo agora precisa estar falando no seu espírito. Porque senão essa palavra não vai funcionar como o Senhor quer que funcione na sua vida, irmão. Se for apenas eu aqui falando aos seus ouvidos, isso não funciona. Mas se você e eu permitirmos que o Espírito Santo entre no nosso interior, entre nas nossas entranhas, manifeste quem nós somos e quem Deus é, tudo muda, irmãos. Nossa vida é transformada. E culto após culto, palavra após palavra, adoração após adoração, nós somos transformados. Amém? Somos transformados. Então o Espírito, Romanos 8,16, o Espírito revela ao nosso espírito, não é no ouvido. Poxa, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, como Moisés ouviu, como Abraão ouviu. Esquece isso, irmão. Nós estamos em outro tempo, num tempo muito mais perfeito do que o que eles viveram. Porque eles se limitavam a espaço físico. Nós não estamos limitados a espaço físico. Amém? A nossa limitação está apenas no nosso crer, irmãos. Se nós cremos que de fato Ele está em nós, Ele está conosco, Ele está se movendo em nós, nada nos para. Dentro do carro, no trabalho, na rua, no ônibus, no metrô, você pode compreender e saber das verdades de Deus. É só falar, Espírito Santo, fala comigo. Revela quem Deus é no meu espírito. Amém, irmãos? No meu espírito, o que é que Ele revela? Que você é filho de Deus. Isso é uma verdade poderosa. Você é filho de Deus. E ele segue dizendo, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Poxa, Jesus, o Senhor é o primogênito e me dá o direito à primogenitura. Porque para um judeu, irmão, o primogênito tinha todo o direito a toda a herança. O segundo não tinha direito a nada mais. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Jesus. Se Jesus é herdeiro de tudo, nós somos herdeiros de tudo. Se você descobrir do que Jesus é dono, você vai descobrir do que você é dono.
Mas firme-se na verdade que você é filho de Deus. E não sou eu que vou martelar isso na sua cabeça, não é o pastor Jorge que vai martelar isso na sua cabeça. Ajuda muito você a ouvir palavras que dizem para você que você é filho de Deus. Ajuda bastante. Mas deixa o Espírito Santo falar no seu interior, irmão. Amém? Se dispõe a adorar Jesus. Se dispõe a levantar suas mãos, a dizer: Jesus, eu te amo. Se dispõe a isso. Poxa, pastor, mas eu não sei tocar nada, eu não sei cantar nada. Eu queria tanto fazer parte da congregação, dos ministros de louvor. Eu queria muito fazer parte disso. Isso dá muito trabalho, irmão. Eu sou músico. Não posso me chamar de músico, né? Eu toco um pouco de violão. Isso dá muito trabalho, irmão. O Léo tem que estudar bastante. Quer aprender? Aprenda, mas isso não vai mudar a sua vida de adorador. Amém? Isso não vai mudar a sua vida de adorador, porque você pode, onde você estiver, levantar suas mãos e falar: Jesus, eu te amo. E isso subir aos céus como uma perfeita canção, como o dedilhar do Léo agora ali. Subir como fumaça agradável ao Senhor. E o que acontece, pastor, quando isso sobe? A glória de Deus me cobre e Deus se revela a mim. Amém? Deus se revela a mim. E o que Deus quer, irmão? E o que Deus quer se revelando a mim? O que Deus quer, na verdade, irmão, é conformar você a quem Ele é. O que Deus quer é me conformar a exatamente quem Ele é. Porque o projeto original é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse continua sendo o projeto de Deus. Continua sendo, irmão. Então, quando Deus se revela a mim, o que Ele quer é que eu seja como Ele. É que olhando para Ele eu descubra quem eu sou. Romanos capítulo 12, versículo 1. Irmãos, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, que entreguem o corpo de vocês como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com propósito. Nós precisamos ter propósito nisso aqui, irmãos. Amém? Eu não saí de quase, quantos quilômetros dá? 80 quilômetros? Dá isso tudo não, né? Sem propósito, irmão. Eu vim aqui com propósito. Amém? Eu vim aqui com propósito. E quando ele diz culto racional, é disso que ele está falando, culto com propósito. Não é culto baseado na mentalidade humana. É culto com um sentido, com uma direção. Entregue o corpo de vocês como sacrifício. Isso é o culto de vocês. Ah, mas eu não estou no culto, é segunda-feira. Estou no meu trabalho. O que importa, meu irmão? Porque o que Jesus diz à mulher samaritana, eu afirmo para você, nem nesse monte e nem lá na casa de adoração onde nós congregamos, nem na Assembleia de Deus. Pode ser. Venha para cá. Não tem problema nenhum. Chame mais pessoas. Convide sua família. Pregue aos seus familiares para estarem aqui. Mas ensine para eles. Deixe o Espírito Santo ensinar para eles que não estamos limitados a este ambiente. Este ambiente é profético, é lindo, mas não estamos limitados a este ambiente. O versículo 2 de Romanos capítulo 12. Ele diz: olha, irmãos, vocês precisam entender. É que vocês não podem se conformar com o sistema desse mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com o que o seu pai diz para você. Por mais que eu tenha muita sabedoria para educar meus filhos, eu ainda serei limitado. Eu ainda serei limitado. Eu preciso ensinar a eles que quem os guia é o Espírito Santo. E nós, como ministros, pastores, mestres, precisamos entender e ministrar aos novos na fé que quem os guia é o Espírito Santo. Colaboramos com essa obra, pastor Jorge, mas quem nos guia de fato é o Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o pastor da igreja, Ele é o mestre da igreja. Amém? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixe o Espírito Santo mergulhar no seu interior, manifestar a glória de Deus no seu interior. E o que ocorrerá depois é que isso pulará para o seu entendimento, mudará a sua cabeça, mudará o seu corpo, mudará a sua estrutura, e você será de fato uma nova pessoa. Amém, irmãos? Porque Deus tem um plano original para você.
O salmista diz no Salmo 139:16: olha, Deus me viu quando eu era ainda uma substância informe. Deus me viu quando eu era um embrião lá no ventre. Deus me viu quando eu não era nada. E eu digo para você e afirmo com toda certeza: Deus te criou, te gerou, te preparou antes da fundação do universo. Antes de haver luz, você já havia no coração de Deus. Ah, você não creu nisso, irmão? Desculpa. Eu preciso que você creia nisso. Antes de Deus criar o universo, Deus criou você nele. Às vezes eu respondo para o meu filho, ele fala, às vezes a gente mostra, estou acabando, irmãos, estou acabando. Às vezes a gente mostra algumas fotos antigas para os nossos filhos, meu filho de 4, 5 anos, fotos bem antigas lá do meu namoro com a Jaqueline, e ele fala, papai, onde eu estava? Na primeira vez que ele me fez essa pergunta, deu um nó na minha garganta, meu estômago revirou, falei, como é que eu vou responder isso para esse menino agora? Estou enrolado. Olhei para a Jaqueline e falei, e agora? Aí ela, guiada pelo Espírito Santo, falou, você estava com o papai do céu. Ah, mas eu não lembro. Eu falei, não importa, você estava no coração de Deus. E nós, adultos, precisamos entender isso, irmãos. Antes de nascermos, antes de sermos gerados, nós já éramos em Deus. Deus nos gerou antes dos nossos pais. Então nós somos de Deus e nós estamos em Deus. Agora eu quero ler esse último texto com vocês, para nós encerrarmos. 2 aos Coríntios, no capítulo 3. 2 aos Coríntios. Na verdade, isso. 2 aos Coríntios, no capítulo 3. Aleluia! Amém? Eu vou ler o versículo 17 antes. O Senhor é Espírito. Então ele começa a frase exatamente como Jesus desenvolveu a sua conversa com a mulher samaritana. Exatamente o que ele disse para Nicodemos. Nicodemos, aquele que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Aquele Nicodemos que é nascido de Deus, do Espírito, Nicodemos é Espírito. É a mesma coisa. Então, estamos falando do mesmo assunto. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Liberdade de operação. Amém? Liberdade de operação. O Senhor aqui tem liberdade para operar na sua vida. No meio da adoração, da comunhão com o Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para operar na sua vida. Agora escute o versículo 18. Escute isso. Todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória que cresce. Quantos estão cheios da glória de Deus de aqui? Quantos? Eu digo para você, a glória de Deus precisa crescer na sua vida. A glória de Deus crescente na sua vida transforma você à imagem dele. Somos transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor. Onde é que está essa imagem, irmão? No Espírito. Amém? Talvez você não tenha o hábito de conversar com o Espírito Santo. Eu tenho. Eu acordo pela manhã e falo, Espírito Santo, vamos para mais um dia. Eu sei que o Senhor estava aqui comigo, dormindo, mas eu estava inconsciente. Então, a partir de agora, caminhe comigo. E eu sei que o Senhor não vai abandonar-me, eu sei que o Senhor não vai me deixar, mas vamos caminhar nesse dia, para um dia de sucesso, para um dia de milagre. Vamos caminhar comigo, Espírito Santo, nessa semana, para que eu entenda quem Deus é e quem o Senhor é. Guia-me à adoração. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, o Espírito Santo faz com que nós demos graças a Deus, glórias a Deus, louvores a Deus, ações de graça e louvores ao Senhor. E isso tudo transforma a nossa vida, irmão. Mas transforma para que lugar, pastor? Transforma para onde? Transforma para a imagem de Deus. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então eu afirmo para você hoje, mas eu batizei hoje. Eu nasci de novo hoje, estou muito recente. Pastor Jorge já tem uma caminhada na minha frente. Ele deve ter mais crédito com Deus. Ele deve estar na minha frente. Não. Para Deus vocês são iguais. Somos iguais. Amém? Podemos nos relacionar com Deus da mesma forma.
podemos nos envolver com o Espírito Santo da mesma forma. Podemos mergulhar em Deus da mesma forma e sermos transformados da mesma forma. Talvez o tempo de adoração dele já o transformou. E o que temos que fazer é olhar para o exemplo dele, falar, eu vou seguir o caminho desse cara. Se ele foi transformado, o que ele fez para ser transformado? O que o senhor fez, pastor Jorge, para mudar a sua vida nesse nível? O que o senhor fez para deixar de ser uma velha criatura pecadora e se tornar esse homem incrível, que nós olhamos e vemos? Pronto, ouça o testemunho dele, ouça o Espírito Santo e tenha a sua vida mudada e transformada, meu irmão. Amém? Podemos ficar de pé? Rapidamente. Eu não acompanhei a hora, se eu passei alguns minutos, me perdoem. Não acho que isso vai atrapalhar o nosso amor. Amém? Não acho que isso vai influenciar no nosso relacionamento, porque eu amo vocês. Amém? Ah, irmão, quer amar alguém? Adore a Deus junto com essa pessoa. Às vezes você chega numa congregação onde você não conhece, numa cidade onde você não conhece, e você acha tudo muito estranho, a maneira de fazer, o jeito de fazer, as pessoas. Ah, eu não conheço fulano. O fulano, vem orar comigo um pouquinho, dá as mãos para ele e ora. O Espírito Santo testificará no seu interior e no interior dele. Vocês são irmãos, desde a fundação dos séculos. E vocês se amam mesmo sem saber. E pronto, somos uma família, irmãos. Amém? Espero o convite de vocês para comer um pão de queijo, em breve. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Os irmãos conduzirão o próximo passo. Fiquem aqui. Fiquem à vontade, pastor Jorge. Mas eu quero fazer uma oração rápida com os irmãos. Feche seus olhos. Pai amado e querido, nós te louvamos nessa hora. Te louvamos por essa noite, ó Deus. Te louvamos pela sua graça manifesta neste lugar. Te louvamos pelo seu amor liberado. Te louvo, ó Deus, por termos chegado até aqui, até este momento. Te louvamos porque até aqui o Senhor operou em nós. Mas eu sei, Deus, que o Senhor pode fazer muito mais. Eu sei, Deus, que nós podemos adorar de uma melhor forma. Eu sei, Deus, que se nós estivermos distraídos até aqui, o Espírito Santo pode nos conduzir a um lugar especial, a partir de agora, no Espírito, para adorarmos a Deus em Espírito e em verdade. Toma as nossas vidas, Senhor. Nos entregamos completamente ao Senhor. Nos rendemos completamente ao Senhor. Faça de nós a sua imagem. E se há algum enfermo nessa noite, neste lugar, Senhor, se há alguém sentindo dor física nessa hora, dor na alma, Pai, no nome de Jesus, eu ministro cura agora. Eu ministro cura do Senhor agora. Manifesta o teu poder, papai. Arranca essa dor, arranca esse mal, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de poder. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é. O Senhor é. Obrigado, Jesus, por essa noite. Sei que há muito mais, Senhor. Sei que há muito mais. Obrigado, Jesus. Te louvamos. Te engrandecemos. Aleluia. Se você puder, aplauda Jesus. E vamos adorá-lo. Oh! Glória a Deus.